Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande, nesse segundo domingo da Quaresma, partilharmos a liturgia de hoje, que é tão rica e que traz para nós uma mensagem muito atual. A primeira leitura, ela vai falar um pouco de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, porque Abraão, ele acreditou na promessa do Senhor, quando Deus prometeu que ele teria uma numerosa multidão de descendentes. Mas Abraão e sua esposa não podiam ter filhos, porque Sara era estéril. Mas Abraão acreditou, Abraão teve fé, e foi essa fé que o fez agir em tudo conforme a vontade do Senhor. Que possamos aprender com Abraão a exercitar todos os dias a nossa fé. A segunda leitura, São Paulo vai falar aos Filipenses de que um dia todos nós teremos o nosso corpo transformado e teremos um corpo glorioso. Essa promessa, meus irmãos, é a promessa do Senhor para a vida de cada um de nós. Um dia toda dor desaparecerá. Um dia toda lágrima cessará. Um dia nós estaremos juntos do Senhor. E essa palavra é uma palavra para nós tomarmos posse, para nós abraçarmos e saber esperar no Senhor, saber confiar que Ele vai voltar para nos levar, para morarmos para sempre com Ele. O Salmo de hoje fala isso, quando vai dizer: espera no Senhor. Nós somos chamados a nunca duvidar, mas ter
essa fé que Abraão teve, de acreditar naquilo que ele ainda não via, que humanamente era impossível. Mas, quando nós estamos debaixo da graça, debaixo da promessa de Deus, tudo é possível àquele que crê. E o Evangelho de hoje vai falar de um momento muito especial, quando Jesus leva alguns dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali eles vão presenciar o momento da transfiguração, o momento que Jesus se encontra com dois grandes personagens da Bíblia, Moisés e Elias. Moisés representava o Antigo Testamento nas leis e Elias representava todos os profetas. E Jesus representava a nova aliança. E ali eles conversavam a respeito de tudo que Jesus iria passar. E Jesus transfigurado, revestido de glória, Jesus ali junto com aqueles dois, Moisés e Elias, tem um encontro. Esse encontro que não é por acaso, mas é um momento de fortaleza. É mais uma forma que o nosso Deus encontrou de preparar ainda mais o Senhor para tudo o que ele iria passar, sabendo que ali a nova aliança estava se formando, sabendo que a partir do sacrifício do Senhor, os nossos pecados seriam para sempre perdoados. Mas aconteceu que os discípulos, eles estavam com muito sono, então eles dormiram. E quando eles acordaram, eles presenciaram aquele momento único. Eles viram Jesus transfigurado, eles viram a glória do Senhor. E viram também Moisés e Elias. Meu irmão e minha irmã, esse momento, quando Pedro, Tiago e João olham para aquela cena e veem que Moisés e Elias estavam se afastando como se estivessem indo embora, Pedro vai chegar e dizer: Senhor, é tão bom nós estarmos aqui, não deixa eles irem embora, nós vamos fazer aqui 3 tendas, para o Senhor, para Moisés e para Elias, vamos ficar aqui. Mas aí a palavra de Deus nos traz o ensinamento para a nossa vida. Aquele momento que eles viveram era um momento para Jesus estar junto com Moisés e Elias, mas ainda não era o momento deles ficarem ali, ainda não era o momento, porque Jesus primeiro passaria pela dor e pelo sacrifício da cruz para nos salvar. E eu queria que você pudesse visualizar esse encontro de Jesus com Moisés e Elias, com o encontro que nós temos todos os dias, quando nós participamos da Santa Missa, da celebração da palavra e recebemos a Eucaristia, porque nesse momento é o Senhor que está ali e nós muitas vezes nos sentimos tão cheios da graça de Deus, não é verdade? Eu estava falando numa pregação sobre essa passagem e meditava com os irmãos, porque seria tão bom se nós pudéssemos ficar o dia inteiro na igreja, numa comunidade, né? Se nós não precisássemos ter contato com o pecado, com as coisas do mundo. Mas essa palavra nos ensina que ainda não é a hora, que nós temos um campo de missão e que o que nós recebemos de Deus, o alimento da Eucaristia, o alimento da palavra, a graça de Deus que nós recebemos,
a cada encontro, a cada Santa Missa, a cada celebração. É para nós nos enchermos, para nós sairmos dali e levarmos o Senhor, e levarmos a sua palavra, e levarmos o seu amor e espalhar para os outros lugares. Um dia, como diz São Paulo, nós teremos o nosso corpo restaurado, nós teremos o nosso corpo na graça de Deus, semelhante a um corpo glorioso. E isso é promessa de Deus, meus irmãos. E isso vai acontecer. Um dia não vai haver mais doença. Um dia não vai haver mais morte, sofrimento, dor, tristeza. Essas coisas vão ser eliminadas da nossa vida. O dia que nós encontrarmos com o Senhor, um dia que nós estivermos com o Senhor na glória, e da mesma maneira que os 3 discípulos presenciaram essa cena da transfiguração, nós veremos o Senhor face a face. Esse dia vai chegar, é promessa do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, que sejamos como Abraão, vivendo na fé, ouvindo a palavra e a promessa de Deus e acreditando nela, porque foi isso que o Pai falou naquele momento, quando os discípulos foram envolvidos por uma nuvem, e dessa nuvem saiu a voz que dizia: esse é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Esse é o momento, essa é a hora durante esse tempo de Quaresma, de escutarmos o Senhor, de dar ouvidos à voz do Senhor, de confiar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, da mesma maneira que Abraão confiou, e de sabermos que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dão ouvidos à voz do Senhor, um dia serão revestidos da graça de Deus. Tudo que era velho vai passar, e o Senhor está preparando para nós um lugar para estarmos com Ele para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que escutar o que o Senhor nos diz. E escutar, meus irmãos, não pode ser só com o ouvido. Tem que ser principalmente com o coração. Porque quando nós escutamos com o coração, nós vamos lutar para praticar a palavra de Deus. Nós vamos lutar para que a nossa vida seja conduzida pela palavra, acreditando na palavra de Deus que é para nós hoje. O Senhor mandou que Abraão pudesse olhar o céu e contemplar as estrelas, e ele disse: o seu povo, a sua descendência, será muito maior. Meu irmão e minha irmã, humanamente falando, essa palavra não tinha a mínima condição de acontecer. Mas pela fé, Abraão acreditou que aquela voz era de Deus e que aquela promessa era para a sua vida. Por isso ele acreditou e agiu conforme a vontade do Senhor. Esse tempo de Quaresma é tempo de nós lembrarmos, é tempo de conversão, é tempo de confiar, é tempo de acreditar, é tempo de nós testemunharmos a graça do Senhor. É tempo de nós nos deixarmos ser guiados, movidos. Eu dizia para a comunidade que eu estava celebrando, quando nós olhamos o final do folheto, está escrito assim: Deus nos envia.
E a cada Santa Missa, a cada encontro, a cada celebração da palavra, é isso que o Senhor faz. Ele nos envia. E nos envia para quê? Para nós vivermos e testemunharmos aquilo que nós recebemos. Pedro, Tiago e João tinham uma missão. Eles seriam testemunhas daquilo que eles viram e ouviram. Então eles precisavam descer daquele lugar, eles precisavam descer do monte e continuar a missão, e continuar o propósito que o Senhor tinha para eles. E assim também é com cada um de nós. Existe um campo de missão muito grande e nós somos chamados a levar aquilo que nós recebemos. Deus nos envia para que o testemunho, para que a mensagem de salvação possa chegar no coração das pessoas. Nunca se esqueça, todo lugar que você for, a cada Santa Missa, tudo que você ouvir de Deus, compartilhe, divulgue, espalhe. As pessoas precisam ouvir de nós. As pessoas precisam escutar e ver com seus olhos e com o coração aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Cada testemunho é um chamado à conversão. Cada vez que nós partilhamos aquilo que nós ouvimos, nós estamos evangelizando e cumprindo o propósito de Deus para cada um de nós. Nessa quaresma, nós somos chamados a confiar. Não desista de Deus. Não desista das promessas de Deus. Não desista de entregar a sua vida para Ele. Não desista da conversão diária, de voltar para o Senhor, porque os planos dEle, os propósitos dEle para a nossa vida, são propósitos de eternidade. E hoje o Senhor nos convida a abrir o nosso coração e acolher essa palavra de salvação. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 26. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse domingo, nós te glorificamos, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Então, Senhor, crendo nisso, nós não precisamos ter medo de nada, e nem de ninguém, porque o Senhor é a proteção da nossa vida. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Obrigado por estar conosco. Senhor, nós confiamos e procuramos a sua face. O Senhor é o nosso auxílio. E em Ti, Senhor, nós queremos descansar, nos abandonar nos Seus braços, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Porque a Sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. E nós somos chamados hoje a esperar no Senhor, ter coragem, sabendo que o Senhor tem preparado para nós aquilo que nada nesse mundo pode nos dar. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Dai-nos o dom da fé, dai-nos coragem para não desistirmos, mas seguir em frente, sabendo que em breve nosso corpo será transformado e nós ouviremos a sua voz. Vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.